Voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Estou batendo um papo com o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, atual líder do governo, está deixando a liderança do governo, deve assumir, essa pelo menos é a proposta de consenso entre aí os deputados, para que ele assuma a vice-presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa. É sobre esse e outros temas que estamos debatendo aqui. Tem pergunta dos internautas para o senhor, deputado. Vamos lá? Vou com a pergunta que já estava no ponto, a pergunta aqui do professor Carlos Augusto Coelho, que questiona se o senhor será candidato a deputado federal em 2014. Sim ou não? A Perpétua é a nossa deputada federal e, a não ser que a gente fizesse uma chapa única do PCdoB, como já tem para estadual, tivéssemos que fazer, a gente sempre está em aliança com o PT e outros partidos, mas se necessitar, hoje nós temos time suficiente para fazer uma chapa de deputado federal. Eu sinto nessa pergunta do Coelho, me perdoe, uma pegadinha. A pegadinha, porque se o senhor disser que é candidato, subentende-se que Perpétua é candidato ao Senado. Exato, o Coelho é muito inteligente. Inteligentíssimo. Coelho é inteligentíssimo. Né? Então, se a Perpétua for candidata ao Senado, tem alternativas dentro do PCdoB para bons nomes para deputado federal. Tem o ex-deputado Edivaldo Magalhães, eu acho que é um nome excelente. Mas o Edivaldo não está engatilhado para vice-governadoria, não? Mas seria difícil a gente ocupar um espaço senador e de vice, um partido só, não é? Tem outros partidos como o PSB, o PEN, surgindo aí com muita força. Né? Então, se a Perpétua fosse para o Senado, teria o nome do Edivaldo, que eu acho que faz um trabalho excelente no governo, impressionante como ele está avançando nessa questão da indústria. Né? Tem o atual vice-prefeito de Rio Branco, Márcio Batista, tem a ex-vereadora Ariane Cadacho, tem o deputado Eduardo Farias e na ponta da fila tem eu. Né? Na ponta da fila, muito modesto. Não, é muito lógico, modesto. porque o partido sempre ele discute muito, a exaustão é a adição de um nome para ocupar um papel desse de deputado federal. Se o partido me chamar, eu vou encarar o desafio. Pergunta de Rosivan Marques. Boa noite, Alain. Boa noite, deputado. Nobre parlamentar. Gostaria de saber se a Frente Popular está no caminho certo ou se cometeram erros e se o PCdoB está em decadência no Acre. Pergunta de Rosivan Marques. A decadência é visível, porque nós saímos de 0 para 2 prefeitos, né? E aumentamos a quantidade de vereadores. Para vocês terem uma ideia, o PCdoB no Brasil é um partido pequeno. Então não é decadência, é uma ascensão. É uma ascensão e grande, não é? E o Acre só tem 22 prefeitos, 2 são do PCdoB. E nós temos 3 vice-prefeituras muito importantes, a da capital, a de Tarauacá, a de Sena Madureira, né? Temos mais de 20 vereadores, estamos entre os 3, 4 maiores partidos com quantidade de vereadores, estamos entre os 3, 4 partidos com maior quantidade de prefeitos, portanto, a pergunta ela não cabe, o termo decadência. Nós estamos crescendo, vamos crescer mais. Eu estou pessoalmente cuidando de montar uma chapa de deputado estadual. Inclusive, se você quisesse, você seria um deputado do PCdoB. Vamos deixar essa conversa para depois, deputado. Vamos deixar essa conversa para depois. Nós estamos montando uma chapa grande para a gente eleger 3 deputados estaduais. Olha só, a pergunta aqui do Willamis França. Boa noite, Alain. Boa noite, deputado. Gostaria de saber do deputado Moisés Diniz, que atuou como líder do governo, defensor de Tião Viana, pois recentemente soube que não será mais o líder do governo na Assembleia. Gostaria de saber do seu ponto de vista, sendo que o senhor nas redes sociais é muito democrático, sua opinião sobre o carnaval ser cancelado aqui em Rio Branco e em outros municípios. O senhor acha certo um local público como a Arena da Floresta, que foi construída com verba pública, ser utilizada para a realização do carnaval e cobrar ingressos a R$10 e R$5? E por que o senhor acredita que no ano passado o governo não foi ágil da mesma forma, sendo que no ano passado existia mais evidências de uma grande alagação, uma grande enchente, para que esse evento fosse cancelado e não foi? Boa noite. Pergunta longa do Willamis. Respondo em 30 segundos. Quando se começou a discutir dentro do nosso governo se cancelava ou não o carnaval do ano passado, toda a estrutura estava montada, contratos firmados, todo um aparato, milhares de pessoas tinham já organizado o seu negócio, e são milhares mesmo, aquelas banquinhas, muita gente pobre com o seu negócio. Imagine uma pessoa que foi lá, fez um empréstimozinho pequeno de R$2.000 para investir para ganhar um dinheirinho.
não tinha como jogar fora isso. Nós não tínhamos como, infelizmente. E aí a gente teve que conviver com aquela tragédia. Eu sinceramente, eu não conseguia me expor lá no carnaval. Eu ia lá, ficava num cantinho lá, mas não me sentia bem, porque eu sabia que do lado tinha gente sofrendo. Do mesmo lado, né? Tinha alagação. Exatamente. Do outro lado da festa. Exatamente. Então foi uma situação muito difícil. Agora, com o tempo e na situação que está o Estado, o governador tomou essa decisão. O que eu acho que deveria a população, eu tenho acompanhado muito aí os nossos internautas, eu tenho 2 Face, né? E eu navego aí, a gente discute, discutir com o Fábio, jornalista, essa é a democracia, né? Eu acho que o que eles tinham que estar questionando era lá atrás, os governantes da Frente Popular ter bancado esse carnaval. Eu acho que o erro foi lá atrás, não foi agora do Tião. O erro foi lá atrás em bancar. Em outros estados isso não acontece. Foi lá atrás. Eu acho que dava para chamar os empresários, convencê-los a ajudar, né? Liberar os espaços públicos. Qual é o problema de liberar uma rua, fechar uma rua? E qual é o problema de colocar o SAMU à disposição se tiver um problema? Ou o policial do lado? É normal isso. Normal. Agora, bancar, fazer banca, fazer investimento, fazer palco, pagar cantor caríssimo para divertir. Quando tem gente com problema de saúde, com gente com problema de moradia, eu sou contra. Então, acho que o problema não foi agora, foi lá atrás, quando nós nos permitimos bancar carnaval. Concordo plenamente com o deputado. O governo tá certinho governador suspender. Não tem que bancar carnaval, coisa nenhuma. Roque Silas diz assim, boa noite, Alain, gostaria de fazer uma pergunta ao nobre deputado Moisés Diniz, feita anteriormente ao senador Aníbal Diniz. O senador Aníbal não respondeu o foco da pergunta, que é: como o senhor considera o político que não respeita a vontade das urnas, ou seja, a vontade do povo, lembrando-se do resultado do referendo de 2010, que não foi respeitado? Gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre a decisão da maioria do povo que escolheu e não foi respeitado o voto do mesmo. Lembrando que a pergunta é focada no respeito ao voto e não em que situação anda o projeto, pois disso sabemos como está. É o Roque Silas botando lenha na fogueira, deputado. E aí? Eu acho que o que a gente puder fazer, eu estou disposto a fazer, né? Para que esse horário seja garantido que a população votou. Agora, quem decidir isso é o Congresso Nacional, né? Eu até brinquei lá uma vez com a minha amiga, querida deputada Antônia Salles, e digo, deputado, vamos ligar para o Sarney, porque o projeto está lá na mão dele, ele é o presidente do Senado, né? Vamos ver se sai dessas gavetas. Agora, eu não tenho o que fazer. Sou deputado estadual. Perguntinha aqui do Dinho Silva. Deputado Moisés Diniz, como está a mobilização dos parlamentares contra a Gol Linhas Aéreas, que cobram uma tarifa exorbitante para Cruzeiro do Sul? Eu estou organizando para ajuizar uma ação contra a Gol. Eu fiz o levantamento dos custos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, Rio Branco para Rio Branco para Porto Velho, e literalmente a mesma distância. Portanto, o custo é o mesmo, de pessoal, de combustível, o ICMS pago de combustível é o mesmo. Portanto, não tem explicação a gente pagar R$400 para Cruzeiro e 250 para Porto Velho. Então, eu estou ajuizando uma ação para que o trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul seja o mesmo valor do trecho Rio Branco-Porto Velho. O senhor já planejou o seu mandato para 2013? Se der certo compor na vice-presidência, ou não, mas na primeira semana eu reúno um grupo de pessoas dos municípios, da capital, do movimento social, de igrejas, de sindicatos, para a gente planejar o mandato. Porque eu acabei ficando esses 5 anos sem planejar o mandato, porque eu ficava ali só como uma espécie de guarda. Goleiro, defendendo os chutes. Vocês não sabem, mas toda manhã, Alain, cedinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesses 5 anos é acordar cedo, ler todos os jornais, até os jornais que eu não gosto de ler, né? Ler os sites. Quais são os jornais que o senhor não gosta de ler? Aí também tu já está pedindo demais, né? Ler todos os sites, os blogs, porque ali numa notinha daquela pode estar uma ação da oposição e a gente se prepara para defender o nosso projeto, né? Então, é muita energia gasta em estar ali sentado. Aí, vou contar um exemplo para você de centenas de vezes que aconteceu. Uma vez eu tive que ligar para o governador Tião Viana e ele acionou um secretário que não estava me atendendo. E ali o deputado da oposição batendo, o outro batendo, e eu ligava para o secretário, ele não atendia, estava num ramal, ou outro, uma reunião, sei lá, às vezes está fora de área. Aí eu liguei para o governador, ele acionou para poder ter uma informação. Tem uma informação ali dizendo o seguinte, tem um desvio X numa secretaria. Você tem que ter uma informação, porque eu jamais vou defender o governo sem ter os dados. Sem ter os dados. As informações. Nesses 5 anos,
Não tem nada que foi dito naquela tribuna que eu defendi de qualquer jeito, eu não defendo. Então pegava a informação. O futuro novo líder do governo que se desenha seja o deputado Astério Moreira do PEN. Em sua opinião, o deputado tem o perfil e reúne as condições políticas necessárias para exercer a função? O Astério tem, eu diria que tem duas qualidades importantes. Ele tem a experiência de ser líder de um prefeito de capital, que é quase uma Assembleia Legislativa, Câmara de Capital, e ser jornalista. É uma pessoa que vive muito do dia a dia da sociedade, ele sente muito esse calor da sociedade. Então, é um excelente tribuno, o Astério. E sem contar que ele vai ter o meu apoio. O Astério me apoiou nesses 2 anos, todas as vezes que eu precisei, o Astério foi na tribuna. Portanto, o Astério, se for chamado pelo governador, porque quem decide isso é o governador. O governador, sem dúvida. É a escolha do governador. Se ele for escolhido pelo governador, ele terá todo o meu apoio. Eu acho é uma pessoa que tem, assim, ele está na minha autoestima. Última pergunta para encerrar aqui é o Williandro Derzi. O Williandro faz uma pergunta. Se prepare, viu, deputado? Já respondi o Willamis. Não, o Willamis. Agora é o Williandro. Agora é o Williandro Derzi. Deputado Moisés Diniz, o seu partido PCdoB vai continuar sendo coadjuvante na Frente Popular, disputando apenas o cargo de deputado federal com a deputada Perpétua Almeida, ou vai exigir da Frente Popular que a deputada Perpétua seja candidata ao Senado? Em 2012, na eleição que acabou agora, nós não fomos coadjuvante em Jordão e em Capixaba. Lá nós conduzimos o processo, inclusive o PT indicou a vice-prefeitura de Jordão e a vice-prefeitura de Capixaba. 2 municípios pequenos. Porque nós não tínhamos força para fazer isso em outros municípios. Se tivesse, nós teríamos feito. Porque a política é correlação de forças. A gente não sai para caçar... Nem Tarauacá? Tarauacá, havia uma situação, já que dialogada com você, de que o nome que se apresentava lá em Tarauacá estava melhor posicionado nas várias pesquisas que a gente fazia. O partido hoje participa da gestão em Tarauacá, elegeu 3 vereadores, todos 3 do movimento social, 2 ex-presidentes do sindicato rural, um dos vereadores mais populares de Tarauacá, que é o Manuel Monteiro, do bairro mais pobre da cidade. Elegemos o presidente da Câmara do município e ocupamos 3 importantes secretarias no município. Portanto, o PCdoB está bem posicionado em Tarauacá. Mas vai exigir o cargo de Senado? É possível, com certeza. Com certeza. Peça isso do PT. Não, pode ser que a gente nem precise pedir, né? Talvez seja uma situação de consenso. O que a gente não quer é que a gente chegue numa eleição para senador com o nome do PCdoB e pela primeira vez em 20 anos, um partido da frente não apoia o outro, porque desde que eu me entendo por gente, que eu voto em senador do PT. Desde 1998, olha que faz muito tempo, que eu voto em senador do PT. Por que não votar num do PCdoB? Então, é um debate tranquilo dentro da Frente Popular, né? Eu estou convencido que é possível a gente sim ter a Perpétua senadora da República. Gente, conversei aqui com o deputado Moisés Diniz, eventual vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, caso este consenso seja fechado até o dia 5 de fevereiro. Deputado, é sempre um prazer bater um papo contigo. Obrigado, Alain. Foi um prazer. Sucesso para ti. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.